Você não perdeu a sua paz de uma vez. Ela foi embora aos poucos, em pequenas reações que pareciam insignificantes. Um comentário que você levou para o lado pessoal. Uma discussão que você não precisava entrar. Um pensamento que ficou girando na sua mente por horas, talvez dias. E sem perceber, você começou a entregar o controle, não para algo grande, mas para coisas pequenas, repetidas todos os dias. E é isso que a maioria das pessoas não entende. A paz não é destruída de forma explosiva. Ela se desgasta, silenciosamente, até o momento em que você percebe que qualquer coisa é suficiente para tirar você do seu centro. Uma mensagem, um olhar, uma opinião. E quando isso acontece, não é mais você que está no controle. São os outros, são as circunstâncias, são os impulsos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes hoje você reagiu sem pensar? Quantas vezes algo pequeno roubou sua energia muito mais do que deveria? Talvez você nem tenha percebido. E é exatamente esse o problema. Porque enquanto você não percebe, você continua repetindo. E quanto mais você repete, mais isso se torna automático. Até que um dia você já não reage. Você simplesmente é levado. Mas existe algo que muda tudo. Um ponto invisível entre o que acontece e a forma como você responde. E é nesse ponto que sua vida começa a mudar. A maioria das pessoas acredita que paz é algo que se encontra. Que um dia, quando tudo estiver resolvido, quando os problemas diminuírem, quando as pessoas ao redor mudarem, então, finalmente, elas vão conseguir viver em paz. Mas essa é uma das maiores ilusões, porque a verdade é outra. A paz não vem do que acontece fora. Ela depende de como você responde ao que acontece. E enquanto você continuar tentando controlar o mundo, você vai continuar perdendo o controle de si mesmo. É por isso que mesmo quando tudo parece estar bem, a mente ainda encontra um motivo para se inquietar. Um detalhe, uma expectativa, uma frustração. Sempre há algo. E é exatamente aqui que o estoicismo muda o jogo. Há mais de 2000 anos, filósofos como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio já entendiam algo que hoje ainda passa despercebido. Não são os acontecimentos que perturbam você. É o significado que você dá a eles. Isso muda tudo. Porque se não é o que acontece, então existe uma parte disso que está sob seu controle. E essa parte é onde está o seu poder. Neste momento, você pode continuar vivendo no automático, reagindo a tudo o que acontece, entregando sua energia para qualquer situação que te provoca. Ou pode começar a desenvolver algo diferente. Uma mente que observa antes de reagir, que escolhe antes de responder, que não se entrega facilmente. Uma mente inabalável. E ao longo deste vídeo você vai descobrir algo muito simples, mas extremamente poderoso. Atitudes silenciosas, que quando praticadas no dia a dia, começam a mudar completamente a forma como você lida com o mundo. Não de forma teórica, mas prática, no trânsito, no trabalho, nos relacionamentos, dentro da sua própria mente. E talvez pela primeira vez, você comece a perceber que paz não é ausência de problemas, é domínio sobre si. Era uma manhã comum, nada de extraordinário. Ele acordou já com a sensação de estar atrasado, mesmo sem saber exatamente para quê. Pegou o celular antes mesmo de sair da cama. Notificações, mensagens, notícias. Em poucos minutos, sua mente já estava cheia. Sem perceber, o dia começou fora de controle. No caminho para o trabalho, o trânsito estava pesado. Um carro entrou na frente sem dar seta. O corpo reagiu antes da mente. Os ombros ficaram tensos. A respiração encurtou. A irritação veio automática. Não era só aquele momento. Era tudo acumulado. Mais tarde, no trabalho, um comentário simples, dito de forma atravessada, ficou ecoando. Talvez nem tivesse intenção. Mas aquilo entrou e ficou, durante horas. Ele repetia a cena na cabeça, imaginava respostas melhores, recriava a situação. Enquanto isso, a energia ia embora. No fim do dia, o cansaço não era físico, era mental. E a sensação
era clara, como se algo tivesse sido roubado, mas ninguém levou nada. Não houve confronto real, não houve grande problema. Ainda assim, a paz não estava mais ali. E é isso que torna tudo mais perigoso, porque não são os grandes acontecimentos que mais desgastam você. São os pequenos, repetidos todos os dias. Pequenas reações, pequenas irritações, pequenas interpretações. Até que, pouco a pouco, você já não está mais conduzindo sua própria mente. Você está sendo conduzido. Mas naquele mesmo dia, algo mudou. Não foi uma grande decisão, nem uma mudança radical. Foi apenas um momento. Um instante em que ele percebeu que entre o que acontece e o que ele sente, existe um espaço. E nesse espaço, existe escolha. Talvez você nunca tenha parado para perceber isso, mas esse espaço está sempre lá, silencioso, discreto, quase invisível. E é nele que começa a construção de uma mente inabalável. Existem atitudes silenciosas, tão simples, que passam despercebidas, mas quando você começa a praticá-las, algo muda, não de forma imediata, mas constante. E tudo começa com um detalhe quase invisível: a forma como você reage. Na maioria das vezes, você não escolhe, você apenas responde no impulso. Algo acontece, e quando percebe, já foi. Mas existe um intervalo, um pequeno espaço, entre o que acontece e a sua reação. E quando você aprende a entrar nesse espaço, mesmo que por um segundo, respirando, desacelerando, você deixa de ser automático e passa a estar presente, no controle. E isso muda mais do que parece. Porque nem tudo que chega até você precisa entrar. Palavras, opiniões, críticas, a maioria delas só ganha peso quando você decide carregá-las. Mas talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Você escuta e absorve, guarda, reproduz, revive. E no final do dia, está exausto, sem entender exatamente por quê. Mas e se você pudesse apenas observar, sem se apegar, sem deixar entrar, como alguém que vê algo passar, sem precisar segurar? Isso não é indiferença, é proteção. E essa proteção também aparece quando você começa a perceber que nem toda provocação precisa de resposta. Nem toda conversa precisa virar discussão. A maioria das disputas não busca solução, busca validação. E quando você entra nesse jogo, mesmo que ganhe, você perde. Perde energia, perde tempo, perde paz. Existe uma força silenciosa em simplesmente não entrar, em deixar passar e seguir. Mas talvez o ponto mais poderoso seja perceber que não é o que acontece que te afeta. É o significado que você dá. Duas pessoas vivem a mesma situação e sentem coisas completamente diferentes, porque cada uma interpreta de um jeito. E quando você entende isso, algo muda. Você deixa de tentar controlar o que aconteceu e começa a observar como está pensando sobre aquilo. E aos poucos, você começa a reescrever. Transforma ataque em aprendizado, frustração em perspectiva e recupera o controle. Grande parte do sofrimento também vem de algo ainda mais silencioso. Expectativas. Você espera que os outros ajam como você agiria, que pensem como você pensa, que sintam como você sente. Mas cada pessoa está em um nível diferente, de consciência, de maturidade, de entendimento. E quando você espera demais, você se decepciona. Mas quando aceita, você se liberta. Você faz sua parte, sem depender da resposta do outro. E isso traz leveza. E existe algo que quase ninguém percebe. Antes da mente reagir, o corpo já respondeu. A tensão aparece. A respiração muda. O corpo se prepara. E se você consegue perceber isso, você ganha uma vantagem enorme. Porque, ao acalmar o corpo, você acalma a mente. Respira fundo, solta os ombros, desacelera. E, de repente, a reação perde força. Com o tempo, você também começa a perceber outra coisa.
Nem tudo precisa ser enfrentado. Existem ambientes, conversas, pessoas que drenam você. E permanecer ali não te fortalece, te desgasta. E escolher se afastar não é fraqueza, é maturidade. É entender que proteger sua paz é mais importante do que provar qualquer coisa. E por fim, talvez o mais difícil, abrir mão da necessidade de controlar tudo. O que os outros fazem, o que pensam, como reagem. Essa tentativa, silenciosa, constante, é uma das maiores fontes de irritação, porque no fundo você sabe que não controla, mas insiste, e isso cansa. Mas quando você solta, algo muda. Você volta para o único lugar onde o controle é real, dentro de você. E ali existe uma calma diferente, mais estável, mais profunda, mais sua. Essas atitudes não são complexas, mas são poderosas, porque cada uma delas é uma escolha. E cada escolha ou te aproxima do controle ou te devolve ao automático. Talvez até aqui você tenha percebido algo importante. Não é o mundo que está tirando sua paz. É a forma como você tem se relacionado com ele. E isso não é uma crítica, é um despertar. Porque durante muito tempo, você foi ensinado a reagir, a responder na mesma intensidade, a se defender o tempo todo, a não deixar nada passar. Mas ninguém te ensinou o contrário. Ninguém te ensinou que ignorar pode ser força, que o silêncio pode ser controle, que não reagir pode ser liberdade. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Você deixa de tentar controlar tudo ao redor e começa a observar o que acontece dentro. E é aí que a verdadeira força aparece. Não na resposta rápida, não na reação impulsiva, mas na capacidade de permanecer firme quando tudo ao seu redor tenta te puxar para fora do seu centro. Porque a verdade é simples e, ao mesmo tempo, difícil de aceitar. Enquanto qualquer coisa for capaz de tirar você do seu equilíbrio, você ainda não está no controle. Mas isso não é permanente, isso é treinável. A cada vez que você escolhe não reagir, você fortalece algo dentro de você. A cada vez que você observa, em vez de absorver, você se torna mais livre. E no começo, não é fácil. Você vai esquecer, vai reagir, vai se irritar. Mas aos poucos, você começa a perceber mais rápido. E esse perceber é o início da mudança. Porque antes, você reagia sem perceber. Agora você percebe, mesmo quando ainda reage. E depois, você começa a escolher. E é nesse ponto que a transformação acontece. Quando você percebe que não precisa mais entrar em tudo. Não precisa responder tudo. Não precisa carregar tudo. E que sua paz não depende do mundo estar em silêncio, mas de você aprender a não se perder no barulho. No final, e tudo se resume a uma escolha. Não a escolha do que acontece com você, mas a escolha de como você responde. Porque o mundo não vai parar. As pessoas não vão mudar de repente. As situações não vão se tornar perfeitas. Ainda vão existir provocações, frustrações, momentos difíceis. Mas agora, você sabe de algo que a maioria ainda não percebe. Existe um espaço entre o que acontece e a sua reação. E é nesse espaço que mora o seu poder. É ali que você decide se vai perder sua paz ou se vai fortalecê-la. Uma escolha silenciosa, que ninguém vê, mas que muda tudo. E talvez, a partir de hoje, você comece a perceber isso mais vezes, na próxima irritação, na próxima provocação, na próxima situação que antes tiraria você do controle. E aos poucos, você começa a se tornar diferente, mais calmo, mais consciente, mais inabalável. Agora me diz uma coisa. Qual dessas atitudes você mais precisa aplicar na sua vida hoje? A que mais te chamou a atenção? Escreve aqui nos comentários. Eu quero entender o que mais fez sentido para você. E se esse vídeo te trouxe essa consciência, compartilha com alguém que também precisa recuperar o controle sobre si. Porque no fim, respeito, liberdade e paz não vêm de fora.
Eles começam dentro e são construídos em silêncio. Quem domina a si mesmo não é dominado por nada.